Olá, aqui é Juliana, do canal Não Conta Pro Seu Pai, e hoje é dia de contar a história da Tainá, de 25 anos, do Rio de Janeiro, que resolveu mostrar a cara, contar sua história e alertar as pessoas sobre o perigo que está debaixo do nariz de todo mundo. A história dela também fala muito sobre negligência materna e de como impacta na saúde mental de uma vítima o acolhimento que ela tem ou não tem da sua própria mãe, em especial. Então, se você gosta desse conteúdo, desse tipo de divulgação, já segue o canal aí, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, compartilhem, curtam, comentem, tanto no YouTube quanto no Facebook e no Insta. O feedback de vocês é muito importante. E depois que acabar a fala da Tainá, eu volto para fazer alguns apontamentos sobre as coisas que ela trouxe. Bom, gente, meu nome é Tayla e desde que a Juliana abriu esse quadro para dar voz aos sobreviventes, eu tenho pensado em contar o meu relato, a minha história, mas eu ainda não estava tão segura ainda, né? E ela veio me chamar no chat e foi, acho que, um empurrão para eu contar a minha história. E não pelo fato da minha ser pior que outras, muito pelo contrário, eu já vi outros relatos bem piores que o meu aqui na página, mas pela questão da jornada de cura de cada um tem a sua jornada própria e precisamos saber em qual parte da jornada da cura a gente está. Mas uma coisa que ela me falou, e é verdade, eu tenho aprendido na terapia, é que falar é o primeiro passo, e eu tenho aprendido isso há pouco tempo, né? Bom, tudo começou quando eu tinha menos de 7 anos, com certeza, devia ter uns 5, 6 anos, e os meus avós, eu fui criada pelos meus avós, eles tinham um amigo de família que eles tinham como filho. Eles confiavam tudo, conta bancária, tudo. Ele era como se fosse um filho mesmo. Mas ele sempre quis se aproximar muito de mim e acho que até do meu irmão. E até que a minha avó hoje, ela fala que ele tentava de tudo para ficar sozinho com a gente. Às vezes ele levava a gente pro quarto e a minha avó, tipo, sempre ficava de olho. Mas mesmo a minha avó sendo muito, assim, sabe, ligada nas coisas, sempre tendo muito cuidado, ele ainda assim conseguiu me aliciar por algumas vezes. E aí, eu era muito criança, eu lembro de algumas vezes que ele fazia isso, ele me colocava no colo dele, contra, contra de frente para ele mesmo, e ficava simplesmente se esfregando nele. Ficava me pegando e me esfregando mesmo nele, no pinto dele, mas ele vestido, né? Mas eu não entendia nada, eu não sentia nada. Aquilo ali pra mim realmente não significava nada pra mim. Pra mim ele tava brincando, porque eu era muito criança, eu era muito inocente. Eu não entendia mesmo. Mas aquelas imagens ficaram gravadas na minha mente, sabe? Mas o pior ainda estava por vir, infelizmente. E aí a minha mãe, né, que eu nem chamo de mãe, eu chamo de progenitora, mas que eu vou chamar aqui nesse vídeo, pra que vocês consigam entender quem é quem, ela nunca foi muito responsável, por isso que foram meus avós que me criaram. Mas ela arrumou um namorado, eu tinha 7 anos, e ele era pastor. Chegava na casa da minha avó, pegava a Bíblia, pregava como ninguém, tinha uma simpatia, ele era aquela pessoa que ela exauria confiança, ela exauria com simpatia, aquela pessoa que você sabe, que você via e tipo, não despertava nada, era super tranquilo. E aí a minha mãe começou a levar eu e o meu irmão pra casa dele. A gente dormia lá e tal com eles. Só que ele morava sozinho e só que na casa dele tinha um quarto só. Então a minha mãe dormia comigo com o meu irmão e ele no mesmo quarto. E aí o que acontecia? Eles dois dormiam no chão e eu e meu irmão na cama. E eles simplesmente transavam no mesmo quarto que a gente, do lado. E a gente acordava de madrugada com ela gritando, aqueles gritos de sexo, no meio de uma transa, gritando mesmo, tipo, é impossível. Ela nem tentava disfarçar, os dois nem tentavam disfarçar, ela pior ainda. E aquilo pra mim, eu nunca tinha visto, eu não sabia o que era. Eu só tinha 7 anos, meu irmão 6, que ele é um ano mais novo que eu. Pra mim, não era nada demais. E aí ele começou também a se aproximar muito de mim, né? E como eu tinha uma carência de pai, porque meu pai se separou da minha mãe, eu tinha mais ou menos um ano, e ele era namorado da minha mãe, e ele era muito legal, me dava presente, estava sempre com a gente. Eu comecei a chamar ele de pai, então, tipo, eu tinha aquele vínculo, eu comecei a criar um vínculo com ele e ele começou a se aproveitar disso. Então, começou com as carícias, ele me colocava muito no colo. Como a gente dormia lá, ele me via sempre de baby doll,
de camisola de criança, né? Eu tinha 7 anos e tal. E aí ele começou a se aproximar muito. E aí começou a fazer as carícias, até que ele começou a me masturbar. Algumas vezes ele me masturbava do lado da minha mãe, dormindo, eu acho, espero. Inclusive, recentemente, meu irmão contou que a minha mãe via os abusos, mas não fazia nada. Bom, eu falo só daquilo que eu lembro, né? Tô falando de um relato dele, mas eu não gosto de acrescentar nem diminuir. Foi exatamente o que eu lembro, eu não lembro dela ver. Mas era do lado dela, era muito estranho, ela não percebia nada. E ele começava a me masturbar e outras vezes ele simplesmente me colocava no sofá, ou na cama, ou no chão e vinha pra cima de mim de sunga e ficava simplesmente se esfregando em mim. E pra mim aquilo era normal, porque eu pensava na minha mente inocente, poxa, se ele faz isso com a minha mãe, então é um carinho, porque eu vi eles dois transando, então pra mim era um carinho. Eu era realmente chegada a ele e eu realmente não entendia. E até que chegou, isso durou alguns meses e tal, eu lembro que ela me levava a gente pra casa dele. E algumas vezes eu até faltava aula na escola, na primeira série que eu estava. E aí algumas vezes ela simplesmente saía pra trabalhar e deixava eu e meu irmão sozinhos com ele. O que piorou ainda mais os abusos. E aí ele mandava o Edson, que é o meu irmão, comprar bala ou sair pra fazer alguma coisa pra ficar sozinho comigo. E aí ele começou simplesmente a me deixar totalmente nua e começou a tentar a penetração. E o que ele fazia? Depois que ele fazia o que ele queria, ele simplesmente me mandava tomar banho. Provavelmente pra não deixar nenhuma pista nem nada. E ele falava pra não contar pra minha avó nem pras pessoas. Mas pra mim aquilo ainda era normal. Só que chegou uma vez, assim que ele começou a tentar a penetração, começou a doer muito. Porque imagina, eu era uma criança, não entendia e eu pedia pra ele parar. E mesmo que não tenha sangrado, doía muito, porque, cara, faz sentido, né? Simplesmente o órgão de um ser humano adulto numa criança inocente. E aí o meu comportamento mudou muito, sabe? E aí eu lembro até hoje de ver uma reportagem na televisão de uma pessoa, de um cara que se vestia de Papai Noel, eu lembro até hoje, e ele dava brinquedo para as crianças e abusava dela. Foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa estava estranha. Principalmente porque começou a doer, algumas coisas ficarem muito estranhas, o meu comportamento ficou um pouco mais sexualizado e eu me retraí bastante também. E a minha avó percebia, né? Quando a Andrea trazia a gente da casa deles, no caso minha mãe. E aí, o meu irmão, quando ele ficou sabendo dessas coisas, a minha avó percebeu que tinha alguma coisa estranha. E o meu irmão foi lá e contou pra minha avó, não fui eu. E a minha avó veio, me procurou e perguntou se aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, vó, não aconteceu nada. Só que, simplesmente, eu não consegui mais mentir. Ela falou, olha, eu vou ficar com você, eu vou cuidar de você. Se acontecer alguma coisa, você me conta, ninguém pode tocar em você. E foi aí que eu tive que contar. E como eu era muito criança, ela quis me ver como eu tava, ver minha patinha, ela viu que minha patinha tava machucada, tava vermelha. E foi daí que ela não deixou mais eu ficar com a Andrea, com a minha mãe, não deixou mais a minha mãe me levar pra lá, graças a Deus. E ela pediu pra contar pra minha mãe. E aí quando eu contei, minha mãe simplesmente falou, no meu jeito de criança, eu não contei, poxa, o seu namorado está abusando de mim. Não, contei na minha linguagem de criança. E ela simplesmente falou, ah, filha, ele tá brincando. E eu contei pra minha avó ficou muito bolada. E aí minha avó fez um BO, um registro de ocorrência. E eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, um certo dia, que é no mesmo quintal, nossas casas. E aí minha avó subiu e mostrou o BO falando assim, acabei de receber esse registro de BO, esse registro de ocorrência, eu acabei de fazer. E agora ele vai pagar pelo que ele fez. Só que ela simplesmente não acreditava, não falava que não acreditava, que não havia ocorrido nada, ela negava. E eu lembro muito nitidamente de quando a minha avó chegou, contou isso pra ela com tanto ódio, que eu tava perto dela, eu tava meio que no colo dela. E eu lembro que ela tentou me apertar como se fosse me sufocar. Eu, pelo amor de Deus, me solta. E a minha avó, como tava lá, ela não conseguiu fazer nada. Mas enfim. E aí a gente começou aquele inferno de... Eu fui pro ML, depois muito na polícia, fui nas delegacias, eu fui na vara da infância, fui muito na vara da infância, falei com vários psicólogos, comecei a ter medo de psicólogo. Toda vez que chegava uma intimação lá em casa, eu revivia o trauma toda vez, porque eu sabia que eu tinha que contar tudo de novo, e aquilo era um inferno. E atualmente eu fiquei sabendo até que existe uma lei que é a escuta protetiva, que a criança não tem que lidar com tudo isso da forma que eu lidei. E eu vi que isso é muito legal, sabe? Esse projeto, assim, muito bom, que tem
tem sido posto em prática, e isso ajuda a melhorar um pouco o sofrimento, porque eu sofri muito. Eu ia nas audiências e, tipo, eu tinha que lidar com todo aquele inferno de falar com a juíza, de falar com os delegados, aquilo tudo, cara, me sufocava demais. E eu comecei a fazer tratamento psicológico por uns meses, só que aí, simplesmente, o meu pai, que nunca foi presente, simplesmente requereu a minha guarda. Ele quis dar uma de pai pro juiz. Só que eu tava fazendo tratamento, eu tava na casa da minha avó, que me amava, eu não ficava mais com a André, que a minha avó também não confiava mais, com a minha mãe, no caso. É que eu não tô acostumada a chamar ela de mãe, né? Então quando eu falo André, você já sabe que é ela. Enfim, e aí eu fui pra casa dela, pra casa do meu pai, e ele quis dar essa pro juiz que ele queria ser pai, queria tomar conta dos filhos. Só que simplesmente eu não fui pra casa dele. Ele me jogou na casa da minha avó paterna, que é a mãe dele. Me jogou simplesmente numa comunidade pra morar com a minha avó paterna, que eu nunca tinha tido contato, eu não tinha contato com ela. E eu fui muito triste porque eu amava minha avó, eu amava meu avô, minha avó materna, no caso, que fez a denúncia, que estava comigo, me levava para os tratamentos e tal. E aí ele simplesmente mentiu pro juiz, falando que queria estar com a gente, mas ele simplesmente me jogou lá. E aí ele me jogou na casa da minha avó paterna, não que seja um problema morar numa comunidade, mas eu tinha lugar melhor para ficar. E ele simplesmente não olhou nisso, nem quis saber da minha opinião, nem da opinião do meu irmão, que também não queria ir. E aí eu fiquei 7 meses morando na casa da minha avó paterna, até que um dia os bandidos pediram pra fazer do quartinho, que minha avó tinha um quintal grande lá, tinha tipo um quartinho tipo que ela botava as tralhas e tal, e eles simplesmente queriam pegar aquele quartinho pra fazer de boca de fumo. E a minha avó, sempre muito durona, ela falou simplesmente não. E eles simplesmente, mais tarde, no mesmo dia, eles invadiram a casa dela, chegaram quebrando o portão. Cara, eles espancaram a minha avó ficou ensanguentada, fizeram a gente de refém durante o dia. E aí eles simplesmente mandaram meu tio pra sair e conseguiu um caminhão pra levar nossas coisas. Só que meu tio simplesmente foi, cagou, foi embora e tipo, não voltou mais. E aí simplesmente, eu lembro que eles falaram que iam matar, que ia fazer não sei o que, e nessa hora eu fiquei muito nervosa. Eles trancou eu e meu irmão, e se não me engano a minha priminha mais nova dentro de casa, e os adultos lá fora, eu acho que eles iam fazer alguma coisa. Mas, cara, eu orei tanto que eu acho que eles entenderam minhas orações. E não aconteceu nada. Eu lembro de até ver como se eu tivesse visto uma visão de uma muralha de fogo e um anjo, porque eu fui criada num lar cristão e eu tinha muita fé em Deus, independente de todas essas coisas, mas enfim. E na hora eu vi aquilo acontecendo. E aí, algum tempo depois, algumas horas depois, eles simplesmente mandaram a gente embora com o corpo do corpo. Eu não sei quem passou por isso, mas cara, vocês não têm noção quem não passou, que é sair da sua casa com o corpo do corpo. E eu lembro daquela imagem da minha avó saindo ensanguentada. E até hoje eu ainda tenho medo de alguém invadir a minha casa. Todos esses anos, eu tenho 25 anos, aquilo aconteceu quando eu tinha 8. Eu sonho com alguém invadir a minha casa, eu tenho esse medo, sabe? E, enfim. E aí eu saí de lá e depois minha avó conseguiu atendimento numa viatura que estava passando na rua, enfim. Aí eu saí da casa da minha avó paterna, minha avó conseguiu minha guarda. Quer dizer, a Andréia a minha mãe meio que tentou se aproximar da minha avó e conseguiu minha guarda de volta e eu voltei para morar com a minha avó. Mas, cara, eu já tava muito mal. Na escola eu tinha minhas crises depressivas, além de ser uma pessoa estudiosa e até considerada inteligente, que eu nem me acho, mas assim, considerada, assim, no médio, uma aluna mediana, eu tinha minhas crises depressivas, eu ficava chorando muito, eu dormia demais, dormia muito, eu queria me desligar de tudo, eu queria fingir que nada daquilo estava acontecendo. E aí eu lembro que simplesmente esse namorado dela, ele ameaçava muito a gente de morte se a gente não tirasse as denúncias. Ameaçava muito. E aí nessa época a Andréia, ela ia também depor também, porque né, ela tinha um namorado que abusou da filha. E, enfim. E acabou que ele sofreu um acidente, ele morreu, e ele ficou 7 meses tetraplégico. Eu acho que Deus fez a justiça nesse caso. E eu lembro que o sentimento, quando eu soube que ele morreu, foi simplesmente um sentimento. Eu pensei que eu ia ficar feliz. Mas não foi um sentimento de felicidade, foi um sentimento de vazio. Um sentimento que eu não sei explicar, um sentimento talvez poderia ter sido diferente. E a Andréia sofreu muito, porque ela falava na minha cara que ela amava ele. Então, cara, viver com esse sentimento de uma mãe chegar pra sua filha e falar que ama o cara que te estuprou, cara, doeu demais. E ainda dói até hoje. E eu ainda tinha um certo amor por ela, mas simplesmente acabou quando eu via que ela sofria por ele e ela simplesmente cagava pra gente. E aí eu lembro que ela foi no enterro dele, sofreu pra caraca, dizia que estava lutando por mim, mas era tudo mentira, porque ela falava que amava ele, ficava com ele lá, debochava de mim. Eu tinha um trauma tão grande que uma vez eu lembro que eu estava no hospital
E ela trabalhava lá, e eu lembro que eu vi uma pessoa parecida com ele, eu saí correndo de desespero, e ela simplesmente me chamou de idiota, porque ela sempre foi escrota, assim. E aí, acabou que, beleza, ele morreu e tal, só que as nossas convivências não foram boas, a gente vivia brigando, eu e ela, eu não suportava mais ela, até que minha avó proibiu ela de entrar lá em casa e a gente cortou o vínculo. Mas ela continuou me perturbando, ela ia na escola e fazia escândalo no meio do pátio, sabe? Aquilo me infernizava demais. Eu lembro que teve uma vez também, quando a gente ainda tinha um certo contato, que ela simplesmente colocou um filme pornográfico pra eu ver. E aquilo foi, cara, não bastasse todas as merdas que ela já tinha feito. Eu lembro que quando ela botou aquilo, ela falava que queria ficar melhor na cama com outro namorado que ela tinha arrumado, que era um doido também. Nunca tentou nada comigo, mas ele não sabe, enfim. E aí ela botou um filme pornográfico e tal, falava umas coisas estranhas quando ela tava assistindo, nessa época eu tinha 11 anos. E quando eu falei pra minha avó ficou muito bolada, eu discuti com ela e tal. E eu lembro que aquelas imagens ficaram na minha mente por um tempo. E quando se abriu esse processo do abuso, desde que eu tinha 7 anos, eu fiquei indo na vara da infância até os meus 16 ou 17 anos. E eu lembro também que ela me contou, inclusive tem vídeo dela falando isso, que quando o meu pai ligou pra ela falando assim, onde está o Carlos, que era o namorado dela, que os policiais estão aqui com mandado de prisão, vão prender ele agora. E ele tinha morrido há alguns dias, né? A justiça demora muito pra agir, cara. Mas enfim, Deus fez a justiça dele. E aí, como eu estava sempre na vara da infância, eu tive que relatar isso. E aí foi mais um processo pra ela, porque ela não pode simplesmente colocar um vídeo pornográfico pra uma criança. Mas ela era totalmente sem noção. E aí a gente totalmente cortou o vínculo e eu sempre vivia nesse inferno de vara da infância, de depor, e às vezes eu via ela. E eu simplesmente, como um mecanismo de defesa, eu tentei esquecer tudo. Esqueci, fingi que nada tinha acontecido comigo, me coisei no meu mundo. E com os 13 anos eu realmente aceitei Jesus e fui pra igreja, e eu tive uma época muito boa de ativismo, que tem as partes ruins, mas foi uma parte boa porque eu consegui fugir de todo aquele problema, de todo aquele caos, sabe? E aí, em 2013, eu conheci o Diego, o meu atual marido, que é uma pessoa que me ama, me respeita. E foi uma época que eu e o André ainda não se falava, quando eu tinha 18 anos a gente ainda não se falava, mas aí ela teve um surto psicótico e a gente teve que voltar a ter um relacionamento, porque foram noites e noites dela quebrando tudo em casa, dela, sabe, falando sozinha. E em 2015 eu casei com o Diego, e nunca foi meu sonho, assim, casar. Eu tinha muito medo por questões do abuso, eu achava que eu era suja, eu não conseguia me ver tendo uma relação sexual saudável por tudo aquilo que eu passei. Eu lembro de quando eu era criança, uma vez eu contei isso pra uma melhor amiga minha, e quando eu contei pra ela, eu lembro que ela falou, nossa, caramba, já passou por muita coisa, ela me consolou e tal. E aí eu falei, você não tá com nojo de mim? Porque eu achava que as pessoas me viam de uma forma diferente, e até hoje eu ainda luto com um pouco disso, sabe? De achar que eu sou um ET, de achar que eu sou diferente. Mas até que ele me respeita, me ama, e dou graças a Deus por isso. Mas algo muito estranho aconteceu em 2015, depois que eu casei em junho, e aí no final eu fiquei doente, tive uma pneumonia. Depois da pneumonia eu comecei a ter diversas crises de falta de ar e eu achei que podia ser bronquite. E aí eu fui na pneumologista, fiquei tomando bombinha 1 ano, tratando como se fosse bronquite. Só que não passava, ia piorando. E aí eu fui nela, fiz exames, não deu nada, fui em outro médico, fiz exames, não deu nada. E ele falou, cara, só pode ser emocional, se a gente não achar nada, só pode ser emocional. Foi aí que eu vi que realmente eu precisava ir pra terapia. E aí eu fui pra terapia, comecei, tinha medo de psicólogo, tinha ódio, sabe, não gostava. Mas eu vi que foi melhor pra mim. E aí, como as crises não passavam, eu sinto como se tivesse uma faca no meu peito, eu não consigo respirar. Os pensamentos suicidas começaram a vir, aquela depressão. E era muito estranho, porque eu tava feliz, eu não vivia mais lá. Eu não tinha mais contato com ela, aquilo abuso tinha passado há muitos anos. Eu tava casada com uma pessoa que me fazia bem. Estava em outro lugar, mas, sabe, é uma coisa que a minha psicóloga fala. Se você não está bem, se a sua mente não está bem, você pode estar em qualquer lugar. Que nada vai estar bem. E aí eu tive que ir pro psiquiatra, atualmente eu tomo um antidepressivo, tomo também um remédio para quando eu tenho crise, no tarja preta. E eu aprendi que não adianta você fingir que não tá nada acontecendo. Uma hora você somatiza e vem tudo à tona. Foi o que aconteceu comigo.
Eu era mestre na arte de fingir que não tinha nada acontecendo. Só que uma hora vem da pior forma, com várias doenças e várias crises de ansiedade e depressão. E comecei essa jornada desde 2017, estou há 3 anos, vou fazer 4 agora, no final de 2016. Fazer terapia, tem 3 anos, vai fazer 4 anos que vem que eu tomo remédio, mas eu tenho aprendido a me aceitar mais. E falar sobre isso é uma cura pra mim. E agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Ainda tem muita coisa pra mudar, ainda tem minhas crises, ainda é difícil. Mas eu tenho aprendido a ressignificação, sabe, de tudo que aconteceu. E eu acho que uma proposta desse vídeo não só me ajudar na questão de falar, mas é ajudar outras pessoas que passaram por isso. Porque todo nesse processo de cura, eu queria muito que tivesse alguém que tivesse passado pela mesma coisa, pra me entender e que pudesse falar e sabe, caminhasse comigo. E é isso que a Juliana tem proposto, é isso que muitas outras páginas de ativista têm proposto, e é isso que eu queria também fazer, né? Mas é um passo de cada vez. Bom, essa é a minha história, e espero que vocês consigam encontrar o caminho da cura, assim como eu tenho encontrado dia após dia. Muito obrigada. Tem alguns pontos da fala da Tayla que eu queria destacar para vocês, porque são muito pertinentes. O primeiro deles é que num dado momento, bem lá no início do relato dela, ela diz que presenciava a mãe e o namorado fazendo sexo, com direito a gritos e gemidos e tudo mais. E por isso ela achava que era uma coisa normal. Ela achava que o que ele fazia com ela era carinho. Este é um dos riscos, um dos perigos e um dos motivos porque fazer sexo na presença de crianças é violento, é abuso sexual também. Porque além da criança não ter capacidade de compreender aquilo, além de ser demais para a psique dela, ainda dá margem para esse tipo de coisa. A criança tem uma referência de que aquilo ali é normal, afinal de contas fazem com a mãe dela. Se faz com a mãe dela, por que não fazer com ela? Ela não tem repertório para entender que aquilo ali é coisa de adulto, entende? Então, fica aí o alerta. Jamais exponham os filhos de vocês a esse tipo de situação, porque ele pode significar o que ele tá vendo e ouvindo de uma forma errada e a culpa disso vai ser totalmente sua. Outra coisa que eu achei interessante no discurso dela, que ela fala que ela teve uma mudança de comportamento. Ela não explicita o que, somente diz que teve uma mudança no comportamento sexual, o que é bastante comum, a criança se tornar hipersexualizada por estar sendo muito estimulada. Mas mais do que isso, o que me chamou a atenção foi que ela falou que ela só se deu conta de que tinha algo errado acontecendo quando viu uma matéria na TV sobre um cara que aliciava crianças. Por isso a importância desse tipo de trabalho nas escolas, porque é nas escolas que as crianças estão, em regra, mais protegidas do que dentro das próprias casas, já que a maioria dos abusos são cometidos por padrastos, pais, tios, irmãos mais velhos, avós e assim por diante. Então, o trabalho preventivo é extremamente importante. Não falar sobre o assunto, querer preservar a inocência da criança às custas desse silêncio, é um tiro no pé. Outra coisa bem interessante que ela disse foi sobre o trauma de psicólogo que ela adquiriu, de tanto viver em vara de infância e fórum e delegacia. Ela teve muito contato com psicólogos que teve que relatar a história dela muitas vezes. O que significa a tal da violência institucional, que é revitimizar a vítima. Daí o trauma que ela tomou de psicólogo, né? Muito triste isso, porque é o psicólogo que poderia ajudar ela a lidar melhor com essa situação e acabou se tornando aversivo. Ela também conta que ela começou a ter muito sono na escola, o que é clássico. Esse é um dos sintomas que é bem interessante, bem interessantes assim para estudar, né? E muito incomum e que muita gente não associa a qualquer tipo de violência que a criança esteja sofrendo. Esse mecanismo de hipersonolência é uma fuga, é uma forma de fugir da realidade. Então a criança começa a perder a produtividade dela porque ela tem muito sono o tempo todo, porque ela quer se desligar do mundo para não sentir, para não sofrer. E isso é um sintoma de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Dentro do transtorno de estresse pós-traumático estão muito comumente os distúrbios do sono, seja a ausência de sono, insônia, seja o excesso de sono, a hipersonolência, como era o caso dela. Outro ponto muito horrível, porém interessante, é o que ela conta que a mãe dela colocou um filme pornográfico para ela assistir aos 11 anos. Isso também é estupro de vulnerável. A criança não tem capacidade para
processar esse tipo de conteúdo de uma forma saudável, de uma forma que não vá afetar ela profundamente. Muitas vezes, nortear a vida sexual dela futuramente, porque ela vai tomar como base aquilo que ela viu. Então, isso é tão violento quanto estuprar, porque as sequelas psicológicas que isso pode gerar são imensuráveis. Nunca exponham seus filhos à pornografia. Isso é extremamente deletério para o cérebro da criança, para o comportamento da criança, para a noção que ela vai desenvolver sobre o que é sexo, o que é afeto e como essas duas coisas se relacionam. Logo em seguida, ela menciona que como mecanismo de defesa, ela esqueceu tudo. E isso é extremamente comum. É muito comum que vítimas esqueçam de tudo que sofreram e voltem a lembrar anos depois, décadas depois, devido a algum gatilho, como a gente chama, alguma matéria que viu, algum relato que leu, algum gesto que alguém fez e que lembrou o gesto que o abusador fazia. Mas é extremamente comum. A nossa mente, o nosso cérebro é muito esperto em proteger a gente e usa dessas artimanhas para fazer a gente aguentar o tranco, porque às vezes lembrar é demais para a pessoa, então ela simplesmente apaga e parece que aquilo nunca aconteceu. E é por isso que tantas vítimas, quando começam a lembrar, se questionam: será que aconteceu mesmo? Será que eu não imaginei tudo? Outro ponto muito triste, mas muito recorrente, é o que ela fala que ela contou para uma amiga dela sobre o que aconteceu e perguntou para a amiga dela: ué, mas você não tá com nojo de mim? Para vocês verem como isso afeta a autoestima da vítima. Nós sentimos como se nós fôssemos erradas, como se nós fôssemos sujas, como se nós fôssemos pouco merecedoras ou nada merecedoras de qualquer coisa boa. Então a gente tem certeza que todo mundo tem nojo da gente. Leve a cabo este pensamento: eu sou uma pessoa nojenta e indigna, e você vai ter uma pessoa que se submete a todo tipo de relacionamento abusivo, seja no trabalho, seja em relacionamentos de qualquer natureza, porque ela se acha um lixo, porque ela tem nojo dela. E se você tem nojo de você, você não cuida de você. Você não se dá o cuidado que merece, porque você acha que você não merece. Ela também comenta em algum momento que ela começou a ter, do nada, anos depois de passada por aquela situação, ter crises de falta de ar, pensamentos suicidas e depressão. Bem, no final das contas ela descobriu que as crises de falta de ar eram crises de ansiedade, e que mesmo totalmente fora do contexto em que ela foi violentada, elas apareceram. Essas são uma sequela comum entre vítimas de abuso sexual infantil. E isso tem muito a ver com o estado permanente de hipervigilância que as pessoas extremamente ansiosas vivem, como se elas estivessem fugindo de algo que vai pegar elas o tempo todo. Por fim, ela diz que ela era mestre na arte de fingir que nada estava acontecendo. Mecanismo de defesa. Como ela bem disse antes, ela esqueceu tudo. Então, é uma graduação. Primeiro você finge que não tá acontecendo, depois você esquece. Muitas vezes você só finge que não tá acontecendo, mas você sabe no fundo que tá acontecendo. Você simplesmente ignora os fatos para poder sobreviver. Mas o resultado de tudo isso, ela bem disse, é a somatização. Então, não falar achando que vai dar conta de levar isso até o fim da vida sozinho e de uma forma funcional, saudável, é ilusão. Uma hora o corpo responde e responde com força, e aí vem tudo à tona. Crises de ansiedade, distúrbios alimentares, distúrbios de sono, transtornos de humor e assim por diante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se é que dá pra dizer isso, né? E fiquem de olho que logo logo tem mais relatos de vítimas vindo por aí e mais vídeos de assuntos teóricos, ok? Um beijo pra todo mundo. Tchau!